Meu nome é Lucimara, eu sou esposa do pastor do distrito de Recanto das Emas, aqui em Brasília. Eu nasci numa família quase adventista, mas meu pai se converteu só depois de 2 anos de eu ter nascido. Mas eu não me lembro dessa fase, por ser muito pequena, mas também porque a marca do amor pela mensagem adventista e do zelo espiritual dentro de casa foi muito forte. Tudo na minha vida que eu lembro que eu tive que decidir foi com oração, porque era um hábito mesmo construído dentro da minha casa, dentro do meu lar, no lar que meus pais criaram para mim. E eu vejo nisso a importância de perpetuar essa prática, né? Hoje eu faço isso com os meus filhos também. E quando eu me casei, aí veio o primeiro momento na minha vida assim, em que eu questionei alguma coisa da fé. Dá para acreditar? Depois que eu já estava adulta, casada, chegou um ponto da vida que comecei a questionar se a minha fé era genuína. Um pouco antes de nascer a minha primeira filha, eu participei de um concílio da associação que nós trabalhávamos no norte do Brasil e eu ganhei uma agenda de oração. E a nossa líder do Ministério da Mulher naquela época, do Ministério da AFAM, ela propôs que nós escrevêssemos as nossas orações. E eu passei a escrever as orações. E nisso eu passei a ter mais tempo orando do que só quando eu me ajoelhava para orar. Mas continuei questionando a Deus. Eu quero um dia ter a prova de que a minha fé é minha. Eu consegui criar um relacionamento com Deus, de uma comunhão a tal ponto de que nada pode me abalar. E isso não veio tão cedo. Em 2011, eu engravidei do meu 3º filho. Não foi uma gravidez planejada por mim e nem pelo meu esposo. Nós já tínhamos um casalzinho de filhos, a Andressa e o Rafael. E aí veio uma 3ª gravidez inesperada, né? E durante a gestação, Deus foi me preparando para nascer um 3º filho, que é o Felipe, né? E quando foi em 11 de junho de 2013, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginava que fosse acontecer comigo. Eu fui ao meu trabalho na Escola Adventista de Palmas e eu recebi uma ligação. Era minha sobrinha gritando para que eu fosse correndo. E eu saí correndo sem saber o que tinha acontecido, mas eu já imaginava que era uma coisa grave. E quando eu cheguei na casa, realmente tinha acontecido. O Felipe, com 1 ano e 6 meses, tinha caído na piscina. As pessoas que estavam ali, todo mundo muito desesperado, tinham tentado fazer respiração boca a boca, mas ninguém pensou em fazer uma massagem cardíaca. E com isso, o Felipe teve uma sequela muito grave, por falta de oxigênio, por muito tempo sem oxigênio no cérebro, ele veio a adquirir uma paralisia cerebral severa. Nós tivemos que fazer muitas mudanças por causa disso, né? Eu percebi desde aquele momento que o que viesse a acontecer na vida do Felipe seria para a honra e glória de Deus. E a gente tem testemunhado isso a cada dia. No momento mais difícil que eu poderia imaginar acontecer comigo. Quando eu nunca perdi ninguém tão perto da minha família e eu quase perco meu filho, foi que eu pude ter a certeza de que a minha fé, ela é verdadeira e ela é inabalável e ela é genuína em Deus. Mas Deus tem também mostrado todos os frutos e as bênçãos que Ele pode dar no meio de uma tribulação. Nós tivemos que mudar então para Brasília, Distrito Federal, pensando em apenas que o Felipe tivesse os meios e os recursos para uma reabilitação. E nós começamos com 4 enfermeiras em casa. De 12 em 12 horas, nós tínhamos uma troca de turno. E uma dessas enfermeiras é a Michele. A princípio, a Michele não entendia por que um Deus tão grande, tão amoroso, poderia deixar acontecer algo com uma criança tão inocente, num lar cristão, de pai que é pastor. Como Deus pôde permitir que isso acontecesse com ele, né? E o tempo foi passando e a Michele foi se apegando àquela criança frágil, né, inocente, totalmente inabilitada, e foi também criando amizade com a nossa família. O Felipe, ele transmite pra gente uma certa paz, uma tranquilidade, uma calmaria mesmo em meio à turbulência. Ele fazia com que eu parasse para pensar o que eu estava fazendo.
no decorrer do meu dia. É como se à noite eu parasse, eu olhasse para ele e vendo a situação, ele me transmitia o que eu tinha que fazer, para onde que eu estava caminhando. Através da minha filha mais velha, a Andressa, as duas ficavam horas conversando à noite dentro do quarto e eu não sabia exatamente o que elas estavam conversando. Mas um dia a Andressa chegou para mim e perguntou: mãe, como que eu faço para falar para a Michele sobre esse tal assunto que tem na Bíblia? Eu disse: por quê? Aí ela disse: não, porque a tia Michele quer saber e eu quero saber responder. E aí o interesse foi crescendo, meu esposo foi passando para ela mais e mais materiais da nossa igreja, como DVDs, estudos, a própria Bíblia, e a Michele foi estudando. Eu tive o privilégio de participar dos cultos aqui na casa do pastor André. A Andressa me forneceu materiais, ela me apresentou as 28 crianças da Igreja Adventista. Os cultos foi assim algo que eu não tinha, era uma coisa assim surreal para mim, não existia isso, eu nunca tinha visto isso, nem na minha casa, nem na casa de ninguém que eu já conhecia. Eu não sabia que tinha cultos, que a gente podia fazer o culto diariamente, que a gente podia fazer o pôr do sol. Pôr do sol para mim, eu só achava lindo o pôr do sol, mas eu não sabia o seu significado. Aqui eu compreendi o significado do pôr do sol, eu pude compreender o significado da criação. Até que em agosto de 2014, quando a Michele completou 1 ano que estava cuidando do Felipe, noite sim, noite não, no dia 21 de agosto, a Michele deu para nossa família o grande presente de se batizar na Igreja Adventista no 7º dia. Eu me lembro de uma noite em que a Michele chegou para mim na cozinha da minha casa e ela disse assim: eu não quero ser ousado em falar que só foi por causa de mim, porque quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas eu sinto que é como se o Felipe tivesse sofrido esse acidente para salvar minha alma. E eu vejo que, com tudo isso que tem acontecido, na situação do Felipe, com a conversão da Michele e com o aperfeiçoamento da nossa fé em Deus a cada dia, eu tenho certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.